A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Evangelho de João, no capítulo 20. Nós vamos ler a partir do verso 24. Amém. Amém? Vamos ler então, acompanhe comigo. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum crerei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos orar. Amado Senhor, nesta manhã estamos reunidos na Tua presença. E como diz a exortação do Evangelho, Senhor, nós estamos aqui crendo que o Senhor está presente neste lugar. Pedimos que o Teu Espírito fale ao nosso coração, que o Teu Espírito nos dirija, Senhor, aqui neste breve momento onde meditaremos na Tua palavra. Pois, como disse Josafá, Senhor, em nós não há força, em nós não há sabedoria, em nós, Senhor Deus, nós não temos nada, mas o Senhor é aquele que nos dá a orientação, a palavra, a exortação, tudo vem de Ti, dependemos de Ti, e nesta manhã não é diferente, Senhor, vem e fala ao nosso coração, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém. É interessante que o versículo 31 desse capítulo já nos dá o objetivo do Evangelho de João. Ele diz que tudo isso foi escrito para que nós venhamos a crer no Senhor Jesus. E é interessante que eu tenho meditado nessas palavras. No original, a que o livro foi escrito, existe uma praticamente dupla interpretação disso. Quando ele escreve dizendo que venham a crer, podemos interpretar como aqueles que virão a crer, ou seja, eu e você um dia, nós entendemos a mensagem do Evangelho e nós viemos a crer no Senhor Jesus, mas também pode ser interpretado para nós, hoje, que já cremos, para que a nossa fé se fortaleça e nós estejamos enraizados ou sedimentados nessa palavra de crer. Esse é o propósito do Evangelho de João. Se você não sabia, a palavra crer aparece 98 vezes no Evangelho de João. Ele se difere de todos os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Ele realmente escreve com esse propósito. E quando eu entendo essa exortação do Senhor Jesus no versículo 27, no finalzinho do versículo 27, que ele exorta Tomé, ele diz assim: não sejas incrédulo, mas crente. Eu não sei se é ou não
Mas eu acredito que a expressão "eu sou crente", ela começa daqui. Não sei se você acredita ou não, mas eu acredito que quando a gente adotou esse nome, "eu sou crente", hoje em dia fala que eu sou evangélico, né? Mas eu gosto de falar "eu sou crente". Eu acredito que vem dessa palavra, quando Jesus exorta, não somente a Tomé, aos seus discípulos, mas nos exorta a sermos crentes. E essa manhã o que eu quero falar ao seu coração é, quais são os benefícios, alguns apenas, dos benefícios de sermos crentes, de acreditarmos, de termos fé nessa palavra. Quando nós falamos de incrédulo, é muito fácil explicar, porque incrédulo é a pessoa que não crê, é a pessoa que não dá crédito, é a pessoa que não dá valor a algo, ou seja, que não tem fé, não dá valor à fé. Já o crente é um pouco mais complicado, porque não é simplesmente acreditar, dar crédito ou ter fé. Nós acreditamos, nós damos crédito nesta palavra, nós temos a fé, mas também nós temos que praticar essa fé. Não é simplesmente dizermos que nós acreditamos. Quando nós falamos de crer, essa palavra crer na Bíblia, lá no original, ela aparece com dois tipos de palavra. Uma significa confiar em, ter fé, estar totalmente convencido, reconhecer. É muito mais do que crer em algumas doutrinas, alguns ensinamentos. É você confiar de tal maneira que produz obediência, que produzirá submissão no seu coração. A outra palavra é amã, e significa também estar firme, estável, estabelecido, estar totalmente convencido sem nenhum pontinho de dúvida. É aquilo que aparece em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Abraão creu em Deus. Estava totalmente tomado por essa fé. Ele creu. E dessa palavra amã, ela vem uma palavra, deixa eu anotar aqui, emuná, que é fé. E nós adaptamos essa palavra para o português e para o inglês como amém. Ou seja, logo depois de uma oração, quando você diz amém, você está dizendo, eu creio, eu tomei posse, eu não duvido, eu estou firmado nessa palavra. Então veja, o que é, eu creio que a fé, essa palavra que o Senhor disse aos discípulos, é um mandamento. Baseado naquilo que lemos, não é somente para Tomé. Mesmo porque se você ler o texto paralelo em Marcos, o Senhor repreende a incredulidade dos outros também. Porque se você conhece um pouco do Evangelho, você verá que os outros não acreditaram em Maria Madalena, logo no comecinho. Então eu acredito que essa exortação, esse mandamento, é para todos nós. E o que nós ganhamos? Qual é a nossa vantagem de termos fé, de acreditarmos? Nós vamos passear um pouco na Bíblia nessa manhã. Se você tem essa habilidade, se não, anote na sua casa, você vai pesquisar, ok? Abra comigo em 2 Crônicas, no capítulo 20, nesse texto de Josafá. A primeira vantagem, ou o primeiro privilégio que eu entendo de obedecer esse mandamento é que, quando nós obedecemos essa palavra do Senhor em crer, nós temos a garantia de vitória nas provações. Esse texto de Josafá, ele explica que um dia o rei ouve dizer assim, uma grande multidão vem contra ti. E ele fala, e agora? Como que eu vou lutar? Como que eu vou fazer? Eu não tenho forças, eu não tenho armas, eu não tenho exército para ir contra essa multidão.
Mas no versículo 20 do capítulo 20, ele diz assim: pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A exortação aqui de Josafá é: gente, o nosso Deus não mudou. O nosso Deus é o mesmo. Creiam. Estejam estabelecidos, firmados, sem nenhuma dúvida. A exortação continua: creiam nos seus profetas, porque o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, no versículo 14 você vê isso. E a palavra ali foi dita: essa peleja não é vossa, mas do Senhor. A exortação de Josafá é: olha, quando um servo do Senhor, quando um profeta está profetizando, creiam nessa palavra. E na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu vim aqui nessa manhã dizer ao seu coração que Deus vai honrar sua fé nessa manhã. Estou dizendo isso que eu estava aqui sentado, o Senhor me deu uma palavra agora de manhã, chamando a minha atenção, e eu quero, com toda a autoridade, dizer ao seu coração: Deus vai honrar sua fé. Existem pessoas que estão passando por um momento difícil na sua vida e duvidando. E Deus manda te dizer: fique firme. Creia, preste atenção no que Ele vai falar aqui hoje, ao seu coração. Porque você vai sair daqui sedimentado nessa fé. E Deus vai honrar a sua fé. Amém? E Ele exorta para que o povo confiem nos profetas, confiem na palavra, naquilo que foi dito através do profeta. Ele, literalmente aqui, gente, quem conhece essa história, sabe que eles fizeram o quê? Eles saíram marchando e colocaram os levitas à frente e foram o quê? Quem sabe? Foram louvando. E, gente, sabe por que é a nossa garantia de vitória? Eles fizeram ao contrário do povo quando saiu de Israel. O que o povo fez quando estava de frente do Mar Vermelho? Lá em Gênesis, capítulo 14. Você trouxe a gente aqui para morrer? Que não tinha túmulo suficiente lá no Egito? Você trouxe a gente aqui para quê? Para só ter o prazer de ver a gente morrer aqui? Não. E aí Moisés clama ao Senhor, o Senhor diz o quê? Clamando a mim? Diga ao povo que marche. Levanta aí o seu cajado. E aí eles passaram com os pés secos. Só que eles fizeram? Eles glorificaram a Deus. Existe o cântico de Moisés no capítulo 15. E Miriam pega o tamborim e começa a cantar e dançar. Mas aonde que eles fizeram isso? Do outro lado. Eles tiveram vitória. Mas eles não experimentaram naquele exato momento algo a mais de Deus. O povo começou a murmurar. Às vezes nós passamos por provações e nós não glorificamos antes da vitória. E glorificar antes da vitória, meu irmão, não é ser bobo, fanático, ou seja lá o adjetivo que você quer dar. Na verdade, expressa uma confiança em Deus. Expressa fé. Josafá nos ensina que nós devemos glorificar a Deus quando estamos passando pelas lutas, porque o nosso coração, ele está totalmente tomado por essa fé, dizendo: eu sei que Deus me dará a vitória. É isso que ele nos exorta, é isso que nós vamos experimentar, é a nossa garantia de vitória. Nós, quando cremos no meio da batalha, que é muito fácil a gente glorificar depois. Mas quando nós cremos no meio da batalha, antes de ser consumado a nossa vitória, nós estamos exercitando a nossa fé em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Você está passando por lutas?
glorifique ao Senhor. Mas não é porque eu estou falando que você tem que glorificar, é que no seu coração você tem que ter a certeza e convicção de que Deus está no controle dessa situação. Amém? Outro benefício que eu entendo aqui, quando nós praticamos esse mandamento do Senhor de crer, é que isso nos ajudará a fazer a obra de Deus. Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 6. Nós estamos aqui, não é para passar férias. Nós estamos aqui quando nós nos convertemos, nós não estamos simplesmente entrando numa nova religião, entramos num novo momento da nossa vida, é tudo maravilhoso, é tudo lindo, mas, gente, tem um monte de gente indo para o inferno. E também nós nos convertemos para a gente sentar nos bancos e todo domingo escutar uma palavrinha gostosa. Ou como diria um amigo meu, um salminho gostoso. Não, nós somos chamados para servir. Veja, versículo 6, no capítulo 6, versículo 28, 29, diz assim: dirigiram-se, pois, a ele, Jesus, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Por que nós devemos crer para realizar? Porque quando nós pregamos, sem experiência, sem fé, o discurso fica bonito. Se a gente colocar qualquer orador, qualquer político, lá de Brasília, ou um advogado, um promotor, para dissertar sobre a Bíblia, é lindo o que ele vai falar, porque ele tem o dom da palavra. Mas se ele não conhece esse Deus, é vazio. É uma palestra motivacional ou qualquer outra coisa. Mas quando nós temos a experiência de crer, quando nós temos a experiência com o Senhor Jesus, que nos leva a experimentar coisas mais profundas nele, quando nós abrimos a nossa boca para ajudar a um irmão, ou para pregar a palavra lá fora, sabe o que acontece? Milagre. Quando você abre a sua boca, em plena convicção de fé, para trazer uma exortação ao coração do irmão, de uma irmã, para trazer um ensino no momento, ou simplesmente para pregar a uma pessoa incrédula, Deus opera. Amém? Você não quer que Deus use a sua vida? Quem deseja que Deus use a sua vida? Amém. Nós precisamos acreditar naquilo que estamos pregando. Nós precisamos acreditar naquilo que estamos dizendo. Quando nós trabalhamos com casais, nós usamos a nossa vida para dizer: olha, em determinados momentos, em determinados testemunhos, nós usamos a nossa vida para falar o quê? Eu passei por isso. E se eu venci, você pode vencer. Quando nós passamos por um problema de saúde, dificuldade financeira, seja o que for, quando você dá o seu testemunho, quando você abre a sua boca, você fala: você pode. Por que eu posso? Porque eu passei por isso. E eu creio no Deus que pode todas as coisas. Por isso, presta atenção. Deus vai mover os céus e a terra em seu favor. É isso. Nós temos que fazer a obra de Deus e nós precisamos obedecer isso. A palavra diz assim: como crerão se não há quem pregue? Mas para pregar, precisamos crer nessa palavra. Amém? Vamos continuar. O terceiro benefício que eu entendo que dessa nossa fé, de exercitar a fé, de crer na palavra, é que nós vamos usar essa fé como uma arma, mas uma arma defensiva. Vamos lá para Efésios, vamos um pouquinho para frente, em Efésios no capítulo 6. Olha o que a Bíblia diz no versículo 16. Efésios capítulo 6, versículo 16.
embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você lembra como que Satanás chegou para Eva lá no paraíso? Você lembra como foi a conversinha mole dele ou não? Deus não falou que vocês poderiam comer de todo fruto? Ela falou, não, de todo fruto não. Ou seja, ele veio com uma conversinha mole colocando o quê? Dúvida. Aí quando nós olhamos para a tentação de Cristo lá no deserto, ele aparece para o Senhor Jesus e diz o quê? Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Veja, o diabo, ele sabe como usar a arma da dúvida. Se você não sabia, eu quero dizer agora, eu quero afirmar isso aqui para você, não está escrito na Bíblia, mas eu quero te dizer que o pecado, eu acredito nisso, que o pecado que Deus mais abomina, e talvez eu poderia usar até a palavra que odeia, é a dúvida. Nós encontramos várias referências no livro de Hebreus sobre a incredulidade do povo, porque duvidaram do poder de Deus. Mas como isso? Quando nós oramos, quando nós nos consagramos, quando nós buscamos a esse Deus, quando nós entramos na presença dEle, em oração, de repente vem uma seta, dizendo assim, mas será que Deus ouviu mesmo essa oração? Será que Deus, na sua infinita grandeza, no seu grandioso poder, ouviu a minha oração? Ou às vezes a situação piora dizendo assim, está vendo? Eu oro, e Deus não ouve, e não responde. Ou às vezes quando nós estamos passando por algum problema, situação, começamos a dizer assim, mas será que isso é pecado mesmo? Será que começando a tomar um golinho assim na hora do almoço, será que é pecado ou não? Será que é pecado eu ver um filminho mais quente assim, para dar uma apimentada no meu relacionamento com a minha mulher? Você quer pimenta, você pega a pimenta e joga no seu olho. Joga. Apimentar, você faz isso. Pega uma pimenta. E aí a dúvida começa a vir ao coração do crente, e ele começa a questionar algumas coisas, e aí vem a queda. Veja, com o escudo da fé, quando nós embraçamos o escudo da fé, nós temos autoridade e poder para quê? Para impedir que as dúvidas se alojem no nosso coração, que é o princípio, que é o começo da queda. Quando nós obedecemos esse mandamento, quando nós exercitamos a nossa fé, tudo aquilo que vem contra a nossa vida, tentando nos fazer cair, nós nos defendemos. E aqueles dardos inflamados, que o texto diz, que eu acredito, que são dúvidas, questionamentos, algumas coisinhas que ele vai colocando no seu coração, para fazer você cair. Aquele escudo da fé nos protege e impede que venhamos a desviar da fé. Amém? Vamos continuar. Em quarto, a obediência a esse mandamento é essencial para a oração. Vamos um pouquinho para frente em Hebreus. No capítulo 4. Capítulo 4 de Hebreus. Na verdade, no capítulo 3, ele começa falando a respeito do povo de Israel, que foi incrédulo, que desobedeceu. Capítulo 4, ele fala sobre o descanso de Deus pela fé. E veja, versículo 16, ele já está aqui no versículo 14, entrando, falando a respeito do sumo sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus. Mas veja o versículo 16. Acheguemo-nos, portanto,
confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A obediência a esse mandamento nos faz experimentar coisa sobrenatural em Cristo através da oração. Quando nós nos achegamos ao trono da graça, é através da oração. Ninguém chega hoje, a não ser que morra, diante do trono da graça. Mas nós nos achegamos diante do trono da graça através da oração. O Senhor, Ele repreende o povo, vira uma página antes aqui, capítulo 3, versículo 12. Ele repreendeu o povo, na verdade Ele nos exorta a não ser igual ao povo de Israel, e diz assim: tende cuidado, irmãos, que jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A falta de fé, a incredulidade é o motivo porque muitas orações não são respondidas. Porque às vezes nós olhamos muito mais para o gigante do que para o nosso Deus. Nós acreditamos muito mais na oração do pastor, e aqui eu não estou dizendo que você não deve acreditar, mas nós acreditamos muito mais na oração do pastor do que na nossa oração. Sendo que Deus nos exorta a entrar na presença dEle confiadamente. Que não haja dúvida no seu coração. O Senhor nos exorta a exercitar a fé. No capítulo 11, versículo 6 de Hebreus também, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você dobra o seu joelho, meu irmão, e que você já começa a duvidar do milagre, ou desconfia de que Deus não vai operar, a oração já começa a andar que nem aquele carro que está acabando a gasolina, né? Começa... Não vai chegar. Não vai chegar. A palavra de Deus, ela diz que quando nós entramos no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, no capítulo 10, nós temos que ter um sincero coração, capítulo 10, versículos 19 a 23, e plena certeza de fé. Eu sei que você deve acreditar. Eu acabei de dizer isso, acreditar nos profetas, na oração, na exortação. Mas veja, quando você dobra o seu joelho em casa, e você crê naquilo que você está orando, você tem que entender que Deus vai mover a mão dEle em seu favor. Amém? O Senhor nos exorta a crer, a praticar a fé, a não duvidar. Tiago 1,6 diz que quando pedimos, nós temos que pedir com fé, porque aquele que duvida parece a onda do mar, vai, volta, e vai, hoje eu estou bem, e volta, estou lá embaixo, e fica nesse vai e vem. A palavra de Deus nos exorta a acreditar num Deus do impossível, num Deus que pode todas as coisas, que quando nós dobramos o nosso joelho, que quando nós invocamos o nome desse Deus, o impossível vai acontecer. Não importa o diagnóstico, o tamanho, vamos falar o tamanho do gigante para a gente englobar todas as coisas, não importa o tamanho do gigante, importa a sua fé. Amém? Amém? E por fim, o benefício de crer nessa palavra, de exercitar essa fé, é que junto com a fé vem o amor. 1 João 3,23, o Senhor ele nos exorta que, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome
de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Junto com a fé, nós temos uma família. Não existe família sem amor. O amor é o vínculo que temos uns com os outros. O Senhor Jesus, a palavra também exorta dizendo, como nós dizemos que amamos a Deus que não vemos, e nós amamos a Deus que não vemos, e nós não amamos o nosso próximo que vemos. O nosso próximo pode estar bem próximo, sentado ao nosso lado. Mas o nosso próximo também pode ser aquele menino ou rapaz que está no semáforo batendo no vidro do seu carro dizendo, você tem uma moedinha aí? Ou pode ser alguém que senta na mesma sala que você, no seu escritório, ou na máquina ao lado, trabalhando. Ou talvez o seu próximo seja aquele que você paga ele todo mês, ou paga ela todo mês, para que execute uma atividade para você. Enfim, o próximo não é somente da família. O próximo não é somente da igreja, dos irmãos. Que é muito fácil. Mas o próximo são aquelas pessoas que Deus coloca na nossa vida para que nós venhamos a influenciar através da nossa fé. Que nós amamos através da nossa fé. Porque quando nós amamos uma pessoa, na verdade o amor de Deus em nós, a fé cristã no nosso coração, nos faz amar essa pessoa. Porque nós entendemos que Deus tem um plano. Deus tem um plano naquela vida. A palavra de Deus diz que o pecado, ele cegou o entendimento das pessoas, não é? Quando nós acreditamos, essa venda é tirada. Então nós conseguimos enxergar o que a pessoa não está enxergando. E cumpre a nós o quê? A amar. Mas para isso, a fé cristã tem que estar arraigada no nosso coração. Nós precisamos exercitar a fé. Exercitar a fé é isso. Exercitar a fé não é simplesmente ser alienado ao mundo, à situação, e quando você vê alguma coisa Não, a fé não ignora. A fé, ela leva em consideração aquilo que está acontecendo. A fé não ignora um diagnóstico. A fé não ignora. A fé, ela olha para o diagnóstico, ela vê o diagnóstico da enfermidade, mas ela olha para Deus. Ela nos faz, vou mudar aqui um pouquinho, ela nos faz olhar para Deus. E olhando para Deus, quando nós olhamos de novo para o diagnóstico, para aquela enfermidade, nós entendemos que o nosso Deus é maior e Ele pode. E Ele pode. E Ele vai fazer. Pastor, mas e se Ele não fizer? Meu pai estava 3 meses na UTI. Quer dizer que eu não tive fé? Não. Essa palavra ficou no meu coração por muito tempo. Falou, Senhor, mas o Senhor me deu uma palavra. Eu acreditei, tomei posse. Mas o meu pai faleceu. Mas eu creio que os planos de Deus vão além do que eu posso entender. Mesmo assim, Ele vai continuar sendo meu Deus, e eu vou continuar servindo a Ele e glorificando, porque a minha fé não pode ser abalada. Amém? Nesta manhã, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra de exortação ao seu coração. Para que você, assim como eu, somos exortados pela palavra a crer, independente das circunstâncias.
a se mover em fé, a crer no impossível, a entender o sobrenatural, entender que nós fazemos parte de dois reinos. Esse material, esse físico aqui que a gente está vendo, mas também nós pertencemos a um reino espiritual. Aonde a palavra de Deus diz que o quê? Existem lutas de principados, potestades, os anjos, aonde o Senhor também age. Existe um mundo espiritual. O próprio Senhor Jesus atestou na palavra que existe o diabo. O próprio Senhor Jesus atesta na sua palavra que existe os anjos, que existe o reino de Deus. E às vezes alguns crentes têm dificuldade em aceitar isso. E aí nós tentamos racionalizar a fé, tentamos trazer a fé para o nosso mundo aqui, esquecemos que existe o sobrenatural, existem os dons. A palavra que o Senhor coloca no meu coração hoje, pela manhã, de exortação é que vocês creiam em Deus. Não tentem explicar, mas simplesmente crer nesta palavra. Na palavra de Deus, que foi dada a mim e a você, como a gente leu no Evangelho de João, com o propósito de crer. E não sejamos incrédulos. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nessa manhã, Senhor, mesmo com as minhas limitações, o Senhor sabe que eu transmiti aquilo que o Senhor colocou no meu coração, ao Teu povo, Senhor, para que eles venham a crer em Ti. Assim como o apóstolo João escreveu, tudo isso foi escrito, para que eles venham crer em Ti, como sendo Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cristo ressurreto, aquele que está presente neste lugar, nessa manhã, na pessoa do Espírito Santo, o Cristo bendito, que um dia voltará, que um dia esse céu será enrolado como um papel e veremos que o Senhor voltará vivo, que o Senhor voltará para arrebatar a sua igreja, buscar a sua igreja, que o Senhor voltará para implantar o seu reino aqui na terra, estabelecer o seu reino, que o Senhor prenderá Satanás, que o Senhor nos dará o descanso prometido. Senhor, nós temos que crer nesta palavra, na palavra que nos cura, na palavra que nos exorta, na palavra que nos leva para mais perto de Ti. O propósito nesta manhã, Tu sabes, ó Deus, para que o Teu povo creia que o Senhor é o Deus bendito, e que o Senhor está disposto a estender a mão a todo aquele que está um pouco fraco na fé, que está um pouco debilitado na fé, que está andando, Senhor Deus, talvez mancando nesta corrida cristã. Mas o Senhor está aqui nesta manhã para restaurar este coração, em nome de Jesus. Por isso eu quero fazer um apelo nesta manhã, a você que chegou aqui nesta manhã, com o coração fraco, com a sua fé fraca, e que esta semana talvez você questionou a Deus em algum momento. Eu não quero expor você diante da congregação, eu não quero expor você diante de ninguém, mas eu quero que você entenda que tomar um passo de fé e vir aqui ao altar e consagrar o seu coração é a maneira pela qual Deus vai restaurar a sua vida. Se você sente essa necessidade de vir aqui ao altar, dizendo: Senhor, eu tenho ficado fraco, eu estou fraco, e eu preciso de uma restauração em meu coração, eu preciso restaurar a fé, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente.